Agora vamos falar dos princípios batistas voltado à igreja. Primeiro, a sua natureza. No Novo Testamento, o termo igreja é usado para designar o povo de Deus em sua totalidade, ou só uma assembleia local. A igreja é uma comunidade fraterna das pessoas redimidas por Cristo Jesus, divinamente chamadas, divinamente criadas e feitas uma só debaixo do governo soberano de Deus. A igreja, como uma entidade local, um organismo presidido pelo Espírito Santo, é uma fraternidade de crentes em Jesus Cristo que se batizam e voluntariamente se uniram para o culto, o estudo, a disciplina mútua, o serviço e a propagação do Evangelho no local da igreja e até os confins da terra. A igreja, no sentido lato, é uma comunidade fraterna de pessoas redimidas por Cristo e tornadas uma só na família de Deus. A igreja, no sentido local, é uma companhia fraterna de crentes batizados voluntariamente, unidos para o culto e desenvolvimento espiritual e serviço. 2. Seus membros. A igreja, como uma entidade, é uma companhia de crentes regenerados e batizados que se associam num conceito de fé e fraternidade do Evangelho. Propriamente, a pessoa qualifica-se para ser membro de igreja por ser nascida de Deus e aceitar voluntariamente o batismo. Ser membro de uma igreja local para tais pessoas é um privilégio santo e um dever sagrado. O simples fato de arrolar-se na lista de membros de uma igreja não torna a pessoa membro do corpo de Cristo. Cuidado extremo deve ser exercido a fim de que sejam aceitas como membros da igreja somente as pessoas que deem evidências positivas de regeneração e verdadeira submissão a Cristo. Ser membro de igreja é um privilégio dado exclusivamente a pessoas regeneradas que voluntariamente aceitam o batismo e se entregam ao discipulado fiel segundo o preceito cristão. 3. Suas ordenanças. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja. São símbolos, mas sua observância envolve fé, exame de consciência, discernimento, confissão, gratidão, comunhão e culto. O batismo é administrado pela igreja sob a autoridade de Deus triuno e a sua forma é a imersão daquele que pela fé já recebeu a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Por esse ato, o crente retrata a sua morte para o pecado e a sua ressurreição para uma vida nova. A ceia do Senhor, observada através dos símbolos do pão e do vinho, é um profundo esquadrinhamento do coração, uma grata lembrança de Jesus Cristo e a sua morte vicária na cruz, uma abençoada segurança de sua volta e uma jubilosa comunhão com Cristo vivo e o seu povo. O batismo e a ceia do Senhor são duas ordenanças da igreja, são símbolos da redenção, mas a sua observância envolve realidades espirituais na experiência cristã. 4. Seu governo. O princípio governante para uma igreja local é a soberania de Jesus Cristo. A autonomia da igreja tem como fundamento o fato de que Cristo está sempre presente e é a cabeça da congregação do seu povo. A igreja, portanto, não pode sujeitar-se à autoridade de qualquer outra entidade religiosa. Sua autonomia, então, é válida somente quando exercida sob o domínio de Cristo. A democracia, o governo pela congregação, é a forma certa somente à medida que, orientada pelo Espírito Santo, providencia e exige a participação consciente de cada um dos membros nas deliberações do trabalho da igreja. Nem a maioria nem a minoria, tampouco a unanimidade reflete necessariamente a vontade divina. Uma igreja é um corpo autônomo, sujeito unicamente a Cristo, sua cabeça. Seu governo democrático, no sentido próprio, reflete a igualdade e responsabilidade de todos os crentes sob a autoridade de Cristo. 5. Sua relação para com o Estado.
Tanto a igreja como o Estado são ordenadas por Deus e responsáveis perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem o propósito divino. Nenhum deve transgredir os direitos do outro. Deve permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si para com Deus. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. A igreja é uma comunhão voluntária de cristãos, unidos sob o domínio de Cristo para o culto e o serviço em seu nome. O Estado não pode ignorar a soberania de Deus nem rejeitar suas leis como a base da ordem moral e da justiça social. Os cristãos devem aceitar suas responsabilidades de sustentar o Estado e obedecer ao poder civil de acordo com os princípios cristãos. O Estado deve à Igreja a proteção da lei e a liberdade plena no exercício do seu ministério espiritual. A Igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e a ordem, bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz. A igreja tem a responsabilidade tanto de orar pelo Estado, quanto de declarar o juízo divino em relação ao governo, as responsabilidades de uma soberania autêntica e consciente e aos direitos de todas as pessoas. A igreja deve praticar coerentemente os princípios que sustenta e que deve governar a relação entre ela e o Estado. A igreja e o Estado são constituídos por Deus e perante ele responsáveis. Devem permanecer distintos, mas têm a obrigação do reconhecimento e reforço mútuos no propósito de cumprir-se a função divina. Sexto, sua relação para com o mundo. Jesus Cristo veio ao mundo, mas não era do mundo. Ele orou não para que o seu povo fosse tirado do mundo, mas que fosse liberto do mal. Sua igreja, portanto, tem a responsabilidade de permanecer no mundo sem ser do mundo. A igreja e o cristão individualmente têm a obrigação de opor-se ao mal e trabalhar para a eliminação de tudo que corrompa e degrade a vida humana. A igreja deve tomar posição definida em relação à justiça e trabalhar fervorosamente pelo respeito mútuo, a fraternidade, a retidão, a paz em todas as relações entre os homens, raças e nações. Ela trabalha confiante no cumprimento final do propósito divino no mundo. Esses ideais que têm focalizado o testemunho distintivo dos batistas choca-se com o momento atual do mundo e em crucial significação. As forças do mundo os desafiam. Certas tendências em nossas igrejas e denominação põem-nos em perigo. Se esses ideais servirem para inspirar os batistas com o senso de missão digna da honra presente, deverão ser relacionadas com a realidade dinâmica de todo aspecto da nossa tarefa contínua. A igreja tem uma posição de responsabilidade no mundo, sua missão é para com o mundo, mas seu caráter e ministérios são espirituais.